Tem coisa que só quem trabalha de madrugada entende. O silêncio pesa de um jeito diferente. Parece que o ar fica mais denso. E quanto mais você tenta se acostumar, mais o corpo avisa que não é hora de estar acordado. Eu comecei nesse emprego há uns meses, num prédio de empresa de tecnologia no centro. Fui chamado para cobrir o turno da noite porque o antigo vigia tinha pedido para sair de um dia para o outro. Ninguém explicou direito o motivo. Só disseram que ele não se adaptou. Na época, eu não liguei. Estava precisando trabalhar e o salário era bom. O prédio tinha sido reformado recentemente, mas ainda carregava um ar estranho, sabe? Um cheiro leve de queimado, que o pessoal dizia que vinha de um incêndio antigo, quando o lugar ainda era sede de um escritório jurídico. No primeiro dia, o supervisor me mostrou as rondas, o painel das câmeras, os setores e os horários. Tudo parecia normal, exceto um aviso que ele fez questão de repetir. Não precisa subir para o terceiro andar. Está fechado desde a reforma. Perguntei o porquê, mas ele só respondeu que ainda não tinham terminado o isolamento. Naquela noite, eu fiquei sentado na portaria, vendo o reflexo das luzes no vidro da recepção. O som dos computadores e o barulho dos elevadores travando lá em cima eram as únicas coisas que quebravam o silêncio. De vez em quando, alguma máquina apitava, como se alguém tivesse ligado um sistema, mas ninguém mais trabalhava ali depois das 10. As primeiras semanas correram sem nada demais. Eu fazia o protocolo, checava os corredores, conferia as portas, anotava no livro de ronda. Mas tinha um detalhe que começou a me incomodar. Sempre, exatamente às 3h20 da manhã, o sensor de presença do setor administrativo acendia. Não era movimento de rato nem de vento, porque eu subi para ver. O corredor ficava iluminado por uns segundos e depois apagava sozinho. Na segunda vez que aconteceu, tentei chamar o elevador para subir e conferir. Ele não respondeu. As luzes do painel piscavam e o visor mostrava o número 3. No dia seguinte, quando contei isso para o rapaz do turno da manhã, ele só riu e disse: o elevador sempre dá esses pulos. É coisa antiga. Mesmo assim, o negócio ficou na minha cabeça. Na outra semana, o sistema de câmeras começou a travar. A imagem do corredor do jurídico antigo congelava e voltava com interferência, como se tivesse alguém passando rápido demais na frente da lente. Eu tentei ajustar, limpei o sensor, reiniciei o sistema, mas era sempre o mesmo corredor. E o que mais me chamou a atenção foi que, nas imagens, dava para ver uma luz vindo de uma porta a 305. Na planta do prédio, aquela sala nem constava mais. Era como se tivessem removido do mapa. Certa madrugada, decidi subir. O elevador parou antes do último andar e as luzes se apagaram por um instante. Quando as portas abriram, o corredor estava completamente escuro, exceto pela claridade azulada que vinha de uma das salas. Era a 305. A porta parecia trancada, mas não estava. Empurrei devagar e vi que lá dentro havia uma mesa de escritório coberta de poeira, um monitor ainda ligado e uma cadeira virada para o lado da janela. Na tela tinha um arquivo aberto. Relatório final. O cursor piscava como se alguém estivesse digitando. E bem no centro do documento uma imagem, a foto de um homem de terno, com o rosto suado, sujo de fuligem. Ele estava sentado à mesa, olhando fixo para a câmera. Parei ali por uns segundos tentando entender. Quando movi o mouse para fechar, o sistema travou. E no reflexo do monitor, atrás de mim, eu juro que vi a silhueta de alguém em pé, parada, observando. Virei rápido e não tinha nada. Desci correndo, meio sem ar. Pensei em contar para alguém, mas o medo de parecer maluco falou mais alto. Voltei para a portaria, sentei e fiquei olhando o painel de câmeras até amanhecer. O sol batia nos vidros, mas a sensação de estar sendo observado não passou. Depois daquela madrugada, comecei a sentir que o prédio tinha um ritmo próprio.
Durante o dia, ele parecia comum. Barulho de gente, conversa, telefone tocando. Mas, quando todos iam embora, o silêncio virava outra coisa. Um tipo de presença que ficava ali, esperando. Não sei se foi coincidência, mas depois que entrei na sala 305, as coisas começaram a mudar. O elevador, por exemplo, começou a agir por conta própria. Às vezes, enquanto eu estava na portaria, ele descia sozinho, abria as portas e ficava parado por uns segundos, sem ninguém dentro. Outras vezes, subia para o terceiro andar sem que ninguém tivesse chamado. Eu até pedi para a manutenção dar uma olhada, mas o técnico jurou que estava tudo normal. Disse que o sistema podia sincronizar errado durante a madrugada. Também começaram as interferências no painel das câmeras. Aquela imagem do corredor do jurídico antigo travava cada vez mais. Tinha noites em que aparecia uma sombra atravessando o corredor e, por um instante, a lente desfocava sozinha. Uma vez, o áudio de uma das câmeras, que, em tese, nem captava som, começou a reproduzir o barulho de teclas sendo pressionadas, como se alguém estivesse digitando. O pior é que isso acontecia sempre entre 3h20 e 3h25 da manhã. Eu cheguei a marcar os horários achando que podia ser algum sistema automático, mas era sempre a mesma sequência. O sensor acendia, o elevador subia, o monitor travava e o som das teclas começava. Numa dessas madrugadas, o barulho foi mais forte e resolvi subir. Peguei a lanterna, respirei fundo e entrei no elevador. Quando as portas abriram no terceiro andar, senti aquele cheiro, o mesmo cheiro de queimado que o pessoal comentava. Não era forte, mas dava para sentir o gosto no ar, como se algo tivesse queimado há pouco. As luzes do corredor estavam todas apagadas, exceto uma, piscando perto do fim do corredor. Enquanto eu andava, a sensação de estar sendo seguido começou a me incomodar de um jeito físico. Era como se alguém tivesse a poucos passos atrás de mim, mas o som dos meus próprios passos se misturava com outro, descompassado, mais leve. Quando cheguei na porta da 305, percebi que ela estava novamente entreaberta. Empurrei com a ponta dos dedos e vi o monitor aceso, exibindo a mesma imagem. O homem de terno, o rosto sujo, o olhar fixo. Mas dessa vez havia algo diferente. A imagem parecia atual. A poeira da mesa não estava mais ali, e no reflexo do vidro da janela dava para ver a silhueta de uma pessoa em pé, no mesmo canto onde eu estava. Fiquei imóvel por alguns segundos, até ouvir um som abafado, um estalo, como madeira queimando. A tela apagou sozinha. Eu desci quase tropeçando nas escadas. E quando cheguei na portaria, o painel das câmeras estava preto. Todas as gravações da madrugada tinham sido apagadas. No outro dia, o supervisor apareceu mais cedo e perguntou se eu tinha mexido no sistema. Disse que tinha travado durante a madrugada. Neguei. Ele olhou para mim por um tempo, meio desconfiado, e falou uma frase que me deixou gelado. O outro vigia também disse que viu o homem do jurídico. Foi no mesmo horário. Fiquei quieto. Mas depois que ele foi embora, entrei no vestiário e comecei a procurar se o tal vigia tinha deixado alguma coisa. Dentro do armário, que agora era o meu, encontrei uma folha de caderno amarelada, dobrada várias vezes. No centro, escrito com letra tremida, estava: "Ele só aparece para quem fica tempo demais aqui dentro." Fiquei olhando para aquilo por muito tempo. Guardei a folha no bolso e voltei para a portaria. Naquela madrugada, jurei que não ia subir mais, mas o prédio parecia não querer deixar quieto. Por volta das 3h20, o som do elevador começou a vibrar de novo. Olhei para o painel e vi que estava subindo sozinho. 1, 2, 3. O número parou no 3, e pela câmera do térreo deu para ver o reflexo das portas se abrindo lá em cima, mesmo sem ninguém. Pensei em desligar tudo e ir embora, mas o medo do que poderia acontecer se eu ignorasse foi maior. Peguei a lanterna e subi mais uma vez. As portas do elevador estavam abertas, o corredor escuro. Dessa vez, o monitor da 305 não estava aceso.
O que chamava a atenção era o som. Um som leve, ritmado, como alguém batendo os dedos na mesa. Dei 2 passos para dentro e o som parou. Apaguei a lanterna por reflexo. O breu era total. E foi aí que ouvi algo que me fez travar. Uma respiração pesada, muito perto do meu ouvido. Não sei como consegui correr, mas quando as luzes do elevador fecharam, vi de relance o reflexo de um rosto nas portas metálicas. Um homem com metade do rosto escurecido, como se tivesse sido queimado por dentro. Voltei para a portaria suando frio. Não lembro quanto tempo fiquei ali sentado, olhando para o nada. Só sei que às 4 em ponto, o sistema ligou de novo. Todas as câmeras voltaram, o elevador parou e o prédio ficou em silêncio. Na manhã seguinte, quando o pessoal chegou, agi como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, sabia que tinha ultrapassado o limite que não devia. Depois daquela noite, o prédio nunca mais pareceu o mesmo para mim. Tudo continuava igual. As luzes, o som do ar-condicionado, o painel das câmeras, mas a sensação era diferente. Era como se o lugar tivesse me notado. Comecei a evitar olhar para os monitores por muito tempo. Às vezes, eu achava que via algo se movendo no canto da tela e piscava rápido para não confirmar. Outras vezes, eu desligava o som do sistema porque jurava ouvir uma respiração por trás do chiado. Mesmo tentando agir normal, percebia que o corpo reagia diferente. O coração acelerava sempre que o relógio se aproximava das 3 da manhã. Uma madrugada chuvosa, dessas em que o som da água batendo nas janelas parece preencher o prédio inteiro. O elevador começou a se mover sozinho de novo. Mas dessa vez, não subiu. Desceu. Eu estava sentado na portaria e o painel marcava o número 3 indo até o térreo. As portas se abriram sozinhas na minha frente. O elevador estava vazio, mas o chão estava molhado, como se alguém tivesse acabado de entrar encharcado de chuva. O ar que saiu de lá de dentro tinha aquele mesmo cheiro, o cheiro de queimado. Fiquei parado, olhando. E antes que as portas se fechassem, o painel do elevador piscou e subiu sozinho outra vez. Não aguentei. Peguei o rádio e chamei o supervisor, que não atendeu. Liguei para o número dele e a ligação caiu direto na caixa postal. O barulho de chuva lá fora começou a aumentar e o prédio inteiro ficou escuro. Fiquei apenas com a lanterna do celular. Subi pelas escadas, guiado por instinto, sem pensar. A cada lance, parecia que o ar ficava mais quente, mais pesado. Quando cheguei no 3º andar, senti como se o tempo tivesse parado. As lâmpadas piscavam e no final do corredor, a porta 305 estava escancarada, batendo devagar com o vento. Entrei. A sala estava diferente. O monitor, que antes vivia ligado, agora estava virado de costas, como se alguém tivesse empurrado a mesa. O chão ainda tinha marcas escuras, queimadas antigas. E o cheiro, aquele cheiro de fumaça misturado com ferro. Dei um passo à frente e a lanterna iluminou o canto da sala. Ali, de costas para mim, havia um homem, imóvel, olhando para a parede. O terno sujo, a pele marcada, o pescoço com manchas escuras. O som da chuva ficou distante. Senti o chão vibrar levemente, como se o prédio respirasse. Quando consegui falar alguma coisa, a voz não saiu. O homem virou devagar, não completamente, só o suficiente para eu ver metade do rosto. Queimado, deformado, a pele escura e rachada como carvão. Os olhos não se mexeram, mas eu tive certeza de que ele me via. O som que veio em seguida não foi um grito, foi algo como um sopro quente, saindo de dentro das paredes. A lanterna apagou, não lembro de ter desmaiado. Quando dei por mim, estava deitado no chão da portaria, com o supervisor me chamando. A claridade da manhã entrava pelas janelas. Ele disse que o alarme tinha disparado sozinho e veio ver o que era. As câmeras não mostravam nada, nenhuma gravação daquela madrugada. Tentei contar o que vi, mas as palavras saíram confusas. Ele ficou olhando para mim em silêncio e depois disse:
Você deve ter dormido e sonhado com alguma coisa. Acontece. Não discuti. Voltei para casa naquele dia achando que só precisava descansar. Mas o problema é que não passou. Na noite seguinte, enquanto lavava o rosto no banheiro, percebi algo estranho no espelho. Atrás do meu reflexo, no fundo, havia uma sombra, parada, quase transparente. Quando virei para olhar, não tinha nada. Achei que fosse impressão, mas começou a acontecer em outros lugares, na tela do computador, no vidro da portaria, até na janela do ônibus. Sempre a mesma figura, imóvel, observando. E o pior era o som do elevador. Mesmo longe do prédio, às vezes eu acordava no meio da madrugada, ouvindo aquele barulho metálico subindo, parando, abrindo. Voltei a trabalhar. Fingi que estava bem, mas comecei a perceber que o reflexo aparecia só quando eu estava no turno, nunca durante o dia. Um dia, o novo vigia do turno de folga me chamou num canto e perguntou se eu já tinha ouvido alguém chamando meu nome pelo sistema de som. Disse que, às vezes, a voz vinha fraca, quase um sussurro. Perguntou se podia ser interferência, mas o jeito que ele falou me fez lembrar daquela frase no bilhete. Ele só aparece para quem fica tempo demais aqui dentro. Desde então, eu evito olhar para o reflexo de qualquer vidro do prédio. Não subo mais o terceiro andar e ninguém mais fala sobre ele. A sala 305 continua trancada, mas às vezes, quando passo pelo painel das câmeras, vejo o corredor iluminado por poucos segundos, como se alguém tivesse acendido a luz lá dentro. Não sei se aquilo foi real. Às vezes penso que pode ter sido o cansaço, o isolamento, o peso das madrugadas. Mas é estranho, porque toda vez que o relógio marca 13h20, o elevador faz o mesmo som. E eu não preciso olhar para saber para onde ele vai. Ele sempre sobe para o terceiro. Se você escutou até aqui, comenta a palavra proteção aí embaixo, só para eu saber que você ficou comigo até o fim dessa história. E se quiser continuar acompanhando relatos reais como esse, se inscreve no canal Diário de Terror. Aqui, cada história pode ser mais próxima do que você imagina. Eu nunca fui muito de beber, então acabei ficando só no refrigerante durante a festa. Era casamento de um primo, em um sítio na região de onde minha família é, e eu conheço bem a estrada de lá. Pelo menos eu achava que conhecia. A maior parte da minha família foi embora por volta de umas 10 da noite, e eu fiquei mais um pouco conversando com os amigos. Eu pretendia voltar com um conhecido, mas ele recebeu uma ligação e precisou sair antes, e eu acabei ficando sem carona. O caminho pela estrada era longo, mas pelo mato dava para encurtar bastante. É algo que eu fazia quando era mais novo, indo e voltando do mesmo sítio. Então, não me pareceu arriscado. O céu estava limpo e as luzes da cidade davam uma referência boa. Eu só precisava seguir mais ou menos a linha onde elas apareciam, sempre um pouco acima das árvores. Eu comecei a caminhada tranquilo. A trilha inicial era conhecida, com cheiro de terra úmida e grilos, fazendo aquele barulho que a gente nem percebe até ficar sozinho. Eu até cheguei a achar bom, porque estava querendo um pouco de silêncio depois da música alta do salão. Mas foi justamente o silêncio que começou a me incomodar uns minutos depois. O som da estrada sumiu primeiro. Não sei explicar quando foi exatamente, mas em algum ponto eu me dei conta de que não escutava mais nenhum carro passando. Normalmente dá para ouvir até de longe, principalmente à noite, porque o barulho corre fácil pelo campo. Dessa vez não vinha nada, nem vento, nem bicho, nem os grilos. Eu continuei andando mesmo assim, tentando não dar importância, mas teve um momento em que minha respiração parecia alta demais, como se fosse a única coisa fazendo som ali. Foi quando ouvi os passos atrás de mim. No início, achei que era outra pessoa indo embora pelo mesmo caminho. O casamento estava cheio, podia ser algum convidado que também resolveu cortar caminho. Os passos eram firmes, mas não apressados.
Vinham sempre a uma distância regular, como se a pessoa estivesse mantendo exatamente o meu ritmo. Eu olhei para trás, mas não consegui ver ninguém. A mata não era fechada, tinha clareiras, dava para enxergar um pouco além, mas ainda assim não vi nada. Continuei andando e resolvi chamar, só por chamar mesmo. Falei algo simples, como "tem alguém aí?" E por alguns segundos não veio resposta. Depois veio, mas de um jeito que eu não entendi na hora. Parecia a minha própria voz, repetida com atraso. Como se tivesse eco, mas eco não sai tão claro assim. Não sei explicar. Era como se alguém tivesse falado exatamente o que eu falei, só que alguns segundos depois, com a mesma entonação. O suficiente para me gelar inteiro. Eu tentei pensar que tinha entendido errado. Continuei andando um pouco mais rápido, só para ver se os passos mudavam. E mudaram. O som atrás acelerou junto, mantendo a mesma distância. Não era barulho de bicho nem de galho quebrando. Eram passos, iguais aos meus. A essa altura, eu já estava com o coração disparado. A única coisa que eu queria era chegar em qualquer ponto que me desse referência. Vi uma cerca de madeira no alto de um pequeno barranco e achei que, se eu chegasse até ali, talvez conseguisse reconhecer o terreno por cima. Acelerei o passo para valer. Quando encostei na cerca e tentei subir, perdi o equilíbrio. Não sei se pisei em falso, se a madeira quebrou ou se minha perna falhou, mas eu simplesmente caí do outro lado. O tombo me tirou o ar. Fiquei alguns segundos parado no chão, tentando me orientar, com aquela sensação de que a cabeça está girando mais do que deveria. Quando levantei, percebi que eu estava em um terreno aberto. A lua tinha subido mais e dava para ver longe. No horizonte, bem mais próximo do que eu esperava, estavam as luzes do salão do casamento. Iguais. A mesma intensidade, a mesma distribuição, como se eu tivesse acabado de sair de lá. Eu fiquei um tempo parado tentando entender. Eu tinha caminhado fácil uns 40 minutos. Não fazia sentido eu estar diante da mesma vista de antes, com a festa do mesmo jeito. Eu comecei a caminhar na direção das luzes, porque era a única coisa que eu podia fazer. A essa altura, eu já nem ligava mais para os passos atrás de mim, embora eu ainda os escutasse. Sempre na mesma distância, nunca mais perto, nunca mais longe. Quando cheguei perto o suficiente, consegui ouvir a música. Era exatamente a mesma que estava tocando quando eu saí. As pessoas riam, conversavam, o som de copos batendo, tudo muito vivo. Quando me aproximei da área iluminada, a primeira coisa que vi foram meus amigos dançando. No começo, achei que era algum tipo de coincidência. Alguém com roupa parecida ou talvez uma repetição de detalhes que a memória engana. Mas então eu vi o rosto. Era o meu primo que estava comigo mais cedo. E ele estava dançando com alguém muito parecido comigo. Igual a mim, mesma roupa, mesma postura, mesmo movimento do ombro que eu faço quando estou tentando imitar um passo de dança. Só que eu estava ali, parado, sujo de terra, respirando fundo e sem conseguir entender o que estava vendo. Eu não cheguei a pensar em nada sobrenatural na hora. A única coisa que me passou pela cabeça foi que eu poderia estar tendo algum tipo de crise, confusão, alguma falha de percepção. Tentei olhar de novo para ver se fazia sentido. A música bateu mais alto e eu percebi aquele outro eu virando o rosto devagar, como se tivesse sentido minha presença. É difícil descrever a sensação. Ele não me encarou como alguém que reconhece um parente. Ele me encarou como algo que não devia estar ali. Eu dei um passo para trás. O coração parecia que ia explodir e, por algum motivo, o som dos passos atrás de mim ficou mais nítido nesse exato momento, como se alguém tivesse parado junto comigo. Não tive coragem de olhar. Eu não lembro direito o que aconteceu na sequência. Minha memória daquela parte é confusa, como se tivesse cortado alguns pedaços. Lembro da sensação de que eu precisava sair dali de qualquer jeito. Lembro de correr. Lembro de ter enroscado num galho e de ter passado por algum trecho que parecia diferente, como se eu não estivesse mais no mesmo matagal.
Lembro do barulho da estrada voltando, aos poucos. Cheguei em casa muito tarde, completamente sujo, com dor no corpo inteiro e sem conseguir parar de tremer. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido e eu só falei que tinha me perdido. Não sei como explicar aquilo sem parecer que eu enlouqueci pelo caminho. Dormi muito mal naquela noite. Na seguinte também, e em várias depois. Uma coisa, porém, ficou marcada: o som dos passos. Às vezes, quando estou caminhando sozinho em algum lugar mais silencioso, sinto como se tivesse alguém mantendo exatamente o meu ritmo. Nunca se aproxima, nunca se afasta. Só acompanha. Pode ser coisa da minha cabeça, eu sei disso, mas é forte demais para ignorar. Eu nunca mais cortei caminho por ali. Nunca mais atravessei aquele mato. E até hoje tenho a impressão de que, se eu olhar por cima do ombro no momento errado, posso acabar encontrando de novo aquela distância exata entre meus passos. E outro som imitando o meu. Eu passei boa parte da minha graduação procurando lugares baratos para morar, porque a grana sempre foi curta. Em um desses períodos, quando precisei mudar às pressas por causa de uma reforma inesperada no prédio onde eu estava, acabei encontrando um anúncio simples colado num mural perto da faculdade. Um quarto para alugar, no centro, com preço que parecia até erro. Só dizia o básico: endereço, valor e um telefone fixo, sem foto, sem descrição. Liguei no mesmo dia e quem atendeu foi um senhor muito educado, com uma voz firme e pausada. Ele falou que o apartamento era antigo, mas bem cuidado e que só alugava para estudantes quietos, porque não gostava de bagunça e nem de gente entrando e saindo. Na hora isso não me incomodou porque eu realmente era muito reservado. Combinamos de eu passar lá no fim da tarde. O prédio ficava numa rua movimentada, com comércio embaixo e apartamentos pequenos em cima. Era daqueles prédios dos anos 70, com corredor estreito, paredes meio amareladas e um cheiro constante de mofo. Não era bonito, mas eu estava acostumado com esse tipo de ambiente. Subi até o segundo andar e encontrei o apartamento de porta marrom escura, número 204. O senhor abriu assim que eu bati. Era um homem baixo, magro, cabelo branco penteado para trás, roupa muito arrumada para alguém que estava em casa. Ele falava baixo, quase sem emoção. Me explicou rapidamente onde era o banheiro, a cozinha e o quarto que estava disponível. Eu reparei que havia outra porta logo ao lado do meu quarto, trancada com uma chave pequena pendurada do lado de dentro do batente. Perguntei sem maldade o que guardava lá, e ele respondeu que eram produtos de limpeza, mas que preferia deixar fechado para não acumular cheiro de químicos pela casa. Aceitei o quarto, paguei o primeiro mês em dinheiro, recebi uma cópia da chave e voltei 2 dias depois com minhas coisas. Não havia nada demais nos primeiros dias. O apartamento era silencioso até demais. O senhor falava pouquíssimo. Passava a maior parte do tempo no quarto dele e só me chamava a atenção para questões pequenas, como sempre fechar a porta com 2 voltas na chave e nunca colocar o lixo fora do horário. O cheiro, porém, começou a incomodar. Era um cheiro forte, pesado, algo entre produto químico misturado com alguma coisa que eu não sabia identificar. Parecia vir daquela porta trancada. Com o passar do tempo, eu me acostumei. Mas ainda assim me incomodava quando o cheiro vinha mais forte depois que o senhor passava por lá. Uma noite ou de madrugada, eu acordei com um som que eu não conseguia entender de imediato. Era como se alguém estivesse falando muito baixo, gemendo ou respirando com dificuldade. A primeira coisa que pensei foi que o velho estivesse passando mal. Fiquei sentado na cama um tempo, tentando distinguir de onde vinha o som. Foi aí que notei que não vinha do quarto dele, mas sim daquela porta trancada ao lado do meu. Eu fiquei parado, sem saber se fazia sentido ir até lá. Não queria invadir o espaço dele, ainda mais porque ele era tão rígido com regras.
Mas quando o som ficou um pouco mais alto, mais arrastado, como se alguém tentasse pedir ar, eu levantei. Abri a porta do meu quarto devagar. A sala estava escura e só uma luz fraca vinha da cozinha. O mesmo cheiro forte estava no ar, mais intenso do que nunca. Enquanto eu caminhava até a porta trancada, ouvi outro barulho, mais seco, como algo caindo no chão. Antes que eu conseguisse tocar na maçaneta, ouvi passos atrás de mim. O senhor atravessou a sala puxando um saco de lixo enorme, daqueles sacos pretos muito grossos. Ele arrastava com dificuldade, mas o barulho era abafado, como se tivesse algo pesado dentro. Quando ele me viu ali parado, com a mão quase na porta, ele sorriu. Um sorriso pequeno, apertado, estranho. Disse apenas que o prédio era antigo e sempre fazia barulho, que aquele corredor tinha má acústica, e continuou arrastando o saco até a porta da frente. Eu não consegui responder nada. Só voltei para o meu quarto e fiquei acordado até o sol nascer. No dia seguinte, eu resolvi comentar com o porteiro, mesmo sem saber exatamente o que perguntar. Falei sobre o barulho, sobre o saco. Ele me olhou com um estranhamento quase ofendido. Disse que no 204 não existia nenhum morador com o nome que eu falei. Disse também que, pelo registro do prédio, aquele apartamento estava vazio fazia anos. Eu ri, achando que ele tinha entendido errado. Contei que eu estava morando lá, que tinha chave, que pagava aluguel direto para o senhor. Ele franziu a testa e pediu para eu repetir o número. Quando confirmei, ele caminhou até o balcão e puxou um livro antigo, cheio de registros amarelados. Folheou algumas páginas, passou o dedo por uma linha e me mostrou. O 204 estava listado como desocupado. Eu insisti que era impossível. Falei da pessoa que abriu a porta para mim, da conversa, do recibo, que eu percebi naquele momento não existia, já que eu tinha pago em dinheiro. Minha voz tremia. Mas não porque eu estava assustado. Era mais aquela sensação de que você está sendo mal interpretado e não sabe como provar o que viveu. O porteiro manteve a calma, mas pediu para eu mostrar quem era o dono. Eu disse que ele não tinha me mostrado nenhum documento, apenas falou que era proprietário há muitos anos. O porteiro cruzou os braços e disse, sem mudar o tom, que aquilo não podia ser verdade. E pediu para eu conferir de novo. Voltei subindo as escadas já com um nó no estômago. A porta do apartamento estava entreaberta, coisa que eu nunca fazia, porque sempre trancava com 2 voltas, como ele mandava. Empurrei devagar. Tudo estava diferente. O apartamento inteiro estava empoeirado, como se ninguém pisasse lá há muito tempo. A sala estava vazia. O sofá em que eu sentava não estava mais ali. A mesa redonda da cozinha não estava. Nem os pratos, nem qualquer coisa que eu lembrava de ter visto. O único móvel era o meu colchão no chão. E até ele parecia deslocado, como se alguém tivesse empurrado um pouco para o lado, deixando marcas frescas no pó acumulado. Meu quarto estava do mesmo jeito que eu havia deixado, com minhas roupas, minha mochila, meus livros. Mas o resto da casa parecia abandonado há anos. O cheiro forte continuava, mas agora vinha como um resquício antigo, não como algo recente, como se viesse das paredes. A porta trancada, aquela que ele dizia guardar produtos de limpeza, estava aberta. Lá dentro não havia nada, nada. Só marcas escuras no chão, como se manchas antigas tivessem sido esfregadas muitas vezes. Eu não consegui entrar. Fiquei parado ali olhando para aquele retângulo vazio, com uma sensação ruim subindo pela garganta. Eu ainda tentei ligar para o telefone fixo que tinha usado no primeiro dia. Chamava e depois caía numa gravação dizendo que o número não existia. Juntei minhas coisas rapidamente, mas antes de sair, por algum motivo, peguei a conta de luz que estava sobre a pia. Eu não tinha prestado atenção nela antes, porque nem achei que fosse minha responsabilidade ainda. O papel estava amarelado, com as bordas meio enrugadas. A última leitura registrada era de 3 anos atrás. Eu saí do apartamento quase tropeçando. Desci as escadas sem olhar para trás e fui direto para a rua.
O porteiro ainda estava na entrada e me perguntou se eu estava bem. Eu só entreguei a chave na mão dele e fui embora. Passei a noite na casa de um amigo, tentando não pensar no que eu tinha visto. No dia seguinte, comecei a procurar outro lugar para morar e nunca mais voltei naquele prédio. Nunca tentei entender o que realmente aconteceu. Não sei se eu fui enganado, se aquilo era algum tipo de golpe, se havia outra explicação mais racional. Só sei que até hoje, quando passo por algum prédio antigo no centro, sinto o mesmo cheiro forte, como se estivesse preso na minha memória. E até hoje eu evito ouvir barulhos de madrugada. Parece que qualquer som abafado me faz lembrar daquela porta trancada e do saco preto arrastando pelo chão. Muitas vezes eu penso que talvez eu tenha interpretado tudo errado, que a minha mente tenha misturado coisas por causa do cansaço da época. Mas tem algo naquele apartamento que eu não consigo explicar, por mais que tente. E a verdade é que eu nem quero encontrar a explicação. Basta saber que se alguém um dia me perguntar sobre endereços baratos no centro, eu nunca vou citar o 204. Nunca mais quero lembrar que entrei ali um dia. Eu cresci numa cidade pequena do interior, daquelas onde todo mundo sabe quem morreu no mesmo dia em que ficou doente. Velório por lá nunca foi só despedida. Era quase um evento comunitário. As pessoas apareciam para apoiar a família, conversar baixinho, às vezes só por respeito. Quando eu era mais novo, achava aquilo pesado demais, mas com o tempo a gente se acostuma. Todo mundo acaba indo, cedo ou tarde. Com o passar dos anos, percebi certa repetição nesses velórios. Não das pessoas, mas de uma presença. Uma mulher que ninguém conhecia direito, sempre ali. Não era velha, mas também não parecia jovem. Rosto simples, roupa simples, postura simples. Nunca chegava com ninguém, nunca comia nada, nunca falava nada. Só ficava num canto, chorando como se tivesse perdido alguém muito próximo. Parecia sempre exausta, com os olhos vermelhos e as mãos cobertas por um gesto que lembrava cuidado. Minha mãe comentava que em cidade pequena sempre tem uma figura assim, alguém que se emociona fácil. Mas não era isso. Essa mulher não só chorava, ela se aproximava do corpo e tocava a mão do falecido bem rápido, como se estivesse conferindo algo. Fazia isso em todos os velórios que eu me lembrava. Eu via e outras pessoas também viam, mas ninguém dizia nada. Era como se todo mundo evitasse olhar demais, talvez por respeito, talvez por superstição, não sei. Isso durou anos. Eu lembrava dela de uns velórios antigos, inclusive de parentes meus. Sempre igual, sempre presente, sempre chorando antes de todo mundo, como se sentisse a perda antes da família. Até que chegou o dia que mudou tudo. Um menino da rua de cima, filho de um casal conhecido, sofreu uma complicação respiratória e morreu de madrugada. Tinha só uns poucos anos. A cidade inteira ficou abatida. Eu conhecia a família desde pequeno e fui ao velório junto com meus pais. A mulher estava lá. Ela estava mais abatida do que o normal, como se já tivesse chorado antes de chegar. Ficava um pouco afastada, mas não o suficiente para não ser notada. A mãe da criança, naquele desespero que só mãe entende, perguntou quem ela era. Não de forma agressiva, só com aquela dúvida que vem quando a dor supera a vergonha. A mulher, sem levantar muito o rosto, respondeu baixinho que ele não vai ficar lá, ele já veio comigo. A frase parecia deslocada, como se estivesse falando sozinha. A mãe nem entendeu direito e acabou voltando para perto do caixão. O que me marcou foi o que aconteceu depois. Pela primeira vez, aquela mulher não tocou no corpo. Ela ficou parada, quase imóvel, olhando fixo para a criança. Era como se estivesse esperando algo que não veio, ou como se tivesse percebido que não precisava fazer o que fazia nos outros velórios. Não sei explicar. Só sei que ela chorava muito, mas não se aproximou nenhum centímetro.
No dia seguinte, quando o corpo foi preparado para o enterro, o funcionário do cemitério fez um comentário estranho para os pais. Eles estavam do meu lado quando ele falou. Ele disse, com cuidado, que a rigidez do corpo estava muito acentuada para alguém que tinha morrido havia tão pouco tempo. Parece que faleceu há bem mais tempo, foi o que ele murmurou. Na hora, os pais ficaram desesperados, achando que o hospital tinha errado o horário da morte ou que algo tinha acontecido durante o velório. Só que o médico confirmou depois que não tinha erro nenhum. A criança tinha morrido menos de 24 horas antes, e tudo estava dentro do normal nos documentos. Mas o corpo não parecia normal. Era como se tivesse parado antes da hora. O assunto começou a circular pela cidade, mas daquele jeito que ninguém fala abertamente. Todo mundo só cochichava, como se fosse vergonhoso. A mulher que aparecia nos velórios nunca mais foi vista depois daquele dia. Sumiu completamente. Nem em enterros de gente conhecida dela, que alguns juravam existir, ela apareceu. Com o tempo, uma coisa começou a incomodar quem prestava atenção. E eu só notei porque minha avó comentou primeiro, numa conversa quase inocente. Alguns rostos de pessoas que morriam por lá tinham ficado com uma expressão muito semelhante. Uma expressão que lembrava demais a da mulher quando chorava. Não era um sorriso, não era um susto, não era dor. Era aquele rosto meio parado, entre tristeza e resignação. Como se a pessoa tivesse entendido algo no último instante. E essa expressão era sempre vista nos corpos que ela tinha tocado ao longo dos anos. Eu mesmo já tinha reparado antes, mas nunca tinha ligado uma coisa à outra. Quando minha avó falou, aquilo travou na minha cabeça. Passei dias lembrando de cada velório que eu tinha ido. Sempre a mesma coisa. Ela tocava o corpo, depois ia embora antes do enterro, e no dia seguinte, alguém comentava que o rosto tinha ficado diferente do que estava no hospital, como se a pessoa tivesse passado por alguma coisa no meio do caminho. No velório da criança, ela não tocou, e a expressão do menino permaneceu exatamente como estava no hospital, sem aquela rigidez no rosto, sem aquele ar estranho que eu tinha visto outras vezes. Depois disso, a mulher sumiu, e coincidência ou não, os rostos das pessoas que morreram depois dela pararam de ter aquela expressão parecida. Foi como se algo tivesse sido interrompido. Eu não sei o que pensar. Não sei se era uma pessoa com algum tipo de trauma que fazia isso sem perceber. Não sei se era coincidência. Não sei se estou ligando coisas que não deveriam ser ligadas. Só sei que a cidade inteira lembra dessa mulher, mas ninguém gosta de falar sobre ela. O nome dela nunca apareceu em lista nenhuma. Ninguém nunca disse de onde veio, e os velhos evitam comentar. O que me incomoda até hoje é o modo como ela olhava para os corpos. Não era piedade, nem curiosidade. Era como se estivesse reconhecendo algo neles, algo que ninguém mais via. E por algum motivo que eu não entendo, no velório do menino, ela olhou de outro jeito. Como se soubesse que ali tinha acabado. Como se a função dela, seja lá qual fosse, tivesse terminado. Nunca mais apareceu. Mas às vezes, quando lembro do rosto dela chorando, percebo que é a mesma expressão que vi nos mortos por tantos anos. E não sei dizer quem estava imitando quem. Eu sei exatamente o dia em que isso começou, porque ainda tenho o envelope guardado dentro da gaveta da cozinha. Ele chegou numa tarde qualquer, deixado junto das contas, sem nada de diferente por fora. Só que, quando eu abri, vi um convite de casamento com o meu nome completo escrito à mão, daqueles convites mais antigos, meio delicados demais até. No primeiro momento, pensei que tivesse sido engano. O sobrenome da família que aparecia no cartão não me dizia nada. Não era de ninguém que eu conhecesse, nem de longe. Ainda assim, tinha a data, o horário, o endereço de uma chácara num bairro rural a algumas horas daqui.
e mais estranho que tudo, dizia que eu seria padrinho. Não convidado especial, não homenageado. Padrinho escrito por extenso no centro do cartão. Fiquei olhando para o convite mais tempo do que gostaria de admitir. Não era como aqueles erros de gráfica que vêm impessoais. Esse parecia pessoal de verdade. Tinha uma tinta que manchava um pouco, como se alguém tivesse escrito com pressa e secado com a mão. Parecia trabalho de gente, não de máquina. Coloquei o convite de lado e tentei esquecer. Mas conforme os dias passaram, aquilo voltou para minha cabeça, sempre do mesmo jeito. Alguém havia parado, escrito o meu nome, comprado um convite, colocado no correio. Tudo isso por um engano, não fazia sentido. Quando percebi, já era o dia marcado no cartão. Eu não tinha compromisso nenhum naquele domingo. Estava sozinho, sem planos, com a curiosidade me cutucando. Não sei explicar muito bem, mas havia um incômodo estranho, como se não ir fosse pior do que ir e descobrir que tudo era só um erro bobo. Aquilo me perseguiu até o início da tarde e acabei cedendo. A estrada até a chácara era de terra e ficava numa área mais isolada. O lugar não tinha placa, mas o endereço batia com o que estava no convite. Parei o carro perto do portão que estava aberto, como se alguém estivesse esperando. A música foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Uma melodia leve, antiga, tocando baixo, misturada com o barulho dos insetos da tarde. Quando entrei, estranhei ainda mais. Tudo estava montado como em qualquer casamento. Flores brancas nos arranjos, velas acesas enfiadas em suportes de ferro, mesas grandes com guardanapos dobrados, pratos alinhados. Nada estava pela metade. Era como se os convidados estivessem para chegar a qualquer momento. Só que não tinha ninguém, nem carros, nem vozes, nem passos, nada. Dei alguns passos hesitando. Era impossível não sentir que eu estava invadindo, mas ao mesmo tempo o lugar parecia parado. Não abandonado, só parado, como uma fotografia. Cheguei perto da mesa principal e ali vi o suficiente para travar. O bolo já estava cortado. As taças, todas elas, estavam cheias até a boca, como se tivessem sido servidas segundos antes. A cadeira no centro da mesa tinha um cartão pendurado no encosto com o meu nome escrito, do mesmo jeito do convite, a mesma tinta meio borrada. O vento mexia as velas, mas nenhuma apagava. A música vinha de algum canto que eu não identifiquei. Uma música que parecia tocada ao vivo, mas não tinha ninguém fazendo som algum. Eu deveria ter ido embora na mesma hora, mas fiquei parado olhando para a cadeira com o meu nome. Era como se aquilo me puxasse e me incomodasse ao mesmo tempo. Não sei explicar melhor do que isso. Me deu um mal-estar, uma sensação de que aquela mesa estava pronta para mim. Demorou um pouco até meu corpo reagir. Quando consegui me mover, voltei para trás do jeito que dá para imaginar. Rápido, tentando não olhar mais nada, só querendo alcançar o portão. Entrei no carro com a chave tremendo na mão. Antes de dar partida, olhei uma última vez para casa. Foi aí que vi, no batente da porta da entrada, uma mulher parada, usando um vestido que parecia antigo, com um véu cobrindo o rosto. Ela não se mexia, só estava ali, como se tivesse me visto o tempo todo. Quando as velas ao redor dela balançaram com o vento, ela levantou um pouco a cabeça. A voz saiu abafada, mas nítida o suficiente para eu entender cada palavra. Você veio dessa vez. Eu não esperei mais nada. Liguei o carro e saí acelerando pela estrada de terra. O retrovisor tremia tanto que a imagem atrás de mim parecia se desfazer. Não vi se ela continuava ali me olhando. Não olhei de novo. Quando cheguei em casa, joguei o convite dentro da gaveta sem querer mais encostar nele. Tentei seguir a semana normalmente, como se aquilo tivesse sido só uma situação estranha demais para processar. Até tentei me convencer de que podia ter sido um evento que deu errado. Gente que marcou para aparecer e não apareceu. Alguma coisa do tipo. Mas isso durou pouco. Uns dias depois, talvez 3 ou 4, encontrei outro envelope no meio das correspondências. O mesmo papel, a mesma caligrafia.
Dessa vez, minhas mãos suaram antes mesmo de abrir. Dentro não tinha convite nenhum, só uma fotografia. Demorei alguns segundos para aceitar o que eu estava vendo. Era uma foto do casamento. Não da mesa vazia, não da casa, mas da cerimônia inteira acontecendo. Convidados sorrindo, gente levantando taças, flores jogadas no ar, tudo iluminado do jeito que eu não vi quando estive lá. E no meio de tudo, eu, de terno, ao lado da noiva, com a mesma roupa que eu tinha no dia em que fui à chácara. Eu não estava sorrindo na foto. Eu estava olhando direto para a câmera, como se soubesse que estavam me fotografando. Virei a foto 2 vezes antes de conseguir realmente ler o que estava escrito atrás. Era uma frase só. A mesma letra borrada do convite. Desta vez, não faltou ninguém. Não sei explicar como aquela foto existe. Não sei dizer quem são aquelas pessoas. Não sei nem o que seria dessa vez. Só sei que reconheci meu rosto, a mim mesmo, parado ao lado de alguém que não deveria existir para mim de forma nenhuma. Eu guardo a foto no mesmo envelope até hoje. Às vezes penso em jogar fora, mas sempre acabo devolvendo para a gaveta. Todo mundo tem suas coisas que não consegue explicar. Essa é a minha. E ela não ficou mais fácil de entender com o passar do tempo. Se mudou alguma coisa, foi só o medo de que mais algum envelope apareça sem aviso. Eu mudei para aquela casa porque não tinha muitas alternativas. Depois da separação, fiquei com pouca coisa e precisava de um lugar que coubesse no meu bolso. A casa 14 da Rua dos Coqueiros parecia simples, nada demais. E o quarto disponível tinha uma janelinha que dava para o fundo, onde tinha um pé de mamona que balançava mesmo quando o vento mal existia. Parecia tranquilo. A dona disse que os outros inquilinos eram gente quieta, trabalhadora. Era tudo o que eu queria, silêncio. Nos primeiros dias, achei até demais. Ninguém saía dos quartos. Eu escutava portas se fechando cedo, antes do sol baixar. E depois disso, nada. Durante o dia, a casa inteira parecia vazia, como se estivesse abandonada. Às vezes eu chegava do trabalho perto das 5 da tarde, e o corredor ficava tão parado que dava para ouvir o barulho da minha chave raspando na fechadura ecoar. Eu tentava não pensar muito. Minha cabeça estava cheia com o fim do casamento, com as mudanças, com aquela sensação estranha de estar começando tudo de novo, mas num ritmo que não parecia meu. Então eu me ocupava, lavava roupa, arrumava o quarto, fazia comida. E todo dia era a mesma coisa. Nenhum dos moradores aparecia. Mas quando a noite chegava, a casa virava outra. Os primeiros ruídos foram leves. Passos arrastados no corredor, como se alguém estivesse indo ao banheiro sem querer incomodar. Depois as vozes, baixas, rápidas, sem que eu conseguisse entender o que diziam. Achei que era conversa normal. Mas uma noite ouvi claramente o som de um cadeado batendo contra metal, abrindo e fechando. Não fazia sentido ter cadeado dentro da casa. Tentei me convencer de que talvez fosse alguma tranca antiga, algo do portão, mas o barulho vinha de perto demais, do corredor. Às vezes, exatamente da porta ao lado da minha. Uma madrugada acordei assustada sem saber por quê. Meu corpo estava gelado, como se eu tivesse tirado um cochilo debaixo de uma sombra muito fria. Quando abri os olhos, percebi que havia alguém na porta do meu quarto. A luz fraca do poste do lado de fora entrava pela janela e deixava só um contorno, mas eu vi que era um homem. Alto, ombros largos, cabelo bem curto. Ele estava com a mão na maçaneta, já meio dentro do quarto. Quando eu sentei na cama, ele recuou um passo e disse irritado, como se estivesse reclamando mesmo: "Não era sua vez. Disseram que era a minha vez no banheiro." Eu não consegui responder de imediato. Fiquei ali, só segurando o lençol, como se ele pudesse me proteger de alguma coisa. A voz dele era seca, sem vergonha, como se invadir o quarto de alguém fosse normal.
Eu ainda tentei entender, perguntar quem tinha dito isso para ele, mas ele já tinha virado e saído, fechando a porta devagar, como se nada tivesse acontecido. Passei o resto da noite acordada, sentada na cama, ouvindo passos indo e voltando no corredor. Nenhuma porta batia, nenhuma gargalhada, nenhum som de televisão, nada. Só passos. De manhã, quando saí para trabalhar, senti como se tivesse sido deixada sozinha numa casa enorme que pertencia a outras pessoas. Vi abrir-se uma fresta na porta ao fundo do corredor, mas ninguém saiu. Só ouvi uma respiração pesada lá dentro, como se observassem o que eu faria ao cruzar a porta de saída. A partir desse dia, fiquei mais atenta. Sempre fui metida a corajosa, mas ali eu sentia que pisava num lugar que não era meu. Comecei a reparar em detalhes que antes eu tinha ignorado. O número da casa, por exemplo, 14. Mas a tinta borrada deixava parecer um 4 em cima de outro 4. O muro tinha marcas de que alguém arrancou alguma placa antiga. O portão ficava sempre destrancado à noite, mesmo quando eu lembrava de trancar. No terceiro fim de semana, resolvi investigar a casa melhor, porque já estava decidida a sair dali. Queria apenas entender o que estava acontecendo. Fui até o banheiro, o mesmo onde aquele homem dizia ter vez. E olhando ao redor, notei que atrás da porta tinha um papel colado com fita. Estava amarelo, as bordas engorduradas de poeira. Era uma lista, nomes, datas, algumas riscadas, outras escritas com letra apressada, torta. A maioria não me dizia nada, mas quando cheguei ao fim, vi o meu nome. Última linha, sem risco em cima, sem data ao lado, só o meu nome, escrito com a mesma letra torta. Senti o estômago cair. Saí dali na mesma hora, mas sem fazer barulho. Peguei minha bolsa, coloquei algumas roupas dentro, fechei a mala e deixei a luz apagada. Tinha medo de que alguém percebesse que eu estava prestes a ir embora. Quando atravessei o corredor, ouvi portas se abrindo, uma depois da outra, como se me seguissem só com o som. Fingi calma. Abri o portão devagar, fechei sem bater e caminhei até a calçada, tentando parecer que ia só comprar alguma coisa na esquina. Só corri quando virei a rua. Só voltei para aquela casa uma vez, algumas horas depois, acompanhada de 2 policiais. Eu dizia que precisava retirar o resto das minhas coisas, que podia ter deixado documentos importantes. A rua estava quieta como sempre, mas quando chegamos em frente, uma viatura já estava parada ali, com mais policiais e um carro da prefeitura. Ninguém deixava a gente entrar. Um dos agentes dizia que estava havendo uma operação, investigação em andamento, casa sob suspeita, e mandaram eu aguardar. Eu estava tremendo de frio e de algo que eu não sabia nomear. O tempo passou devagar, com os policiais entrando e saindo, falando pouco, só dando ordens rápidas. Depois de muito tempo, um deles veio até mim e perguntou onde eu dormia, qual era o meu quarto, se eu tinha parentes na cidade. Eu respondi tudo. Ele fez um sinal para outro policial que anotou algo num caderno. E depois me pediu para sentar no meio-fio e esperar. A rua toda começou a acordar. Vizinhos apareciam nas janelas, cochichavam, perguntavam se tinha acontecido algo grave. Ninguém deixava ninguém se aproximar da porta. Quando finalmente liberaram a entrada, chamaram apenas eu, escoltada. Eu não queria entrar, mas eles disseram que seria rápido. A sala estava completamente diferente do que eu conhecia. Gavetas reviradas, papéis espalhados, um cheiro forte de poeira misturado com algo que parecia produto de limpeza. Um dos policiais comentou, quase como se nem percebesse que estava falando: "Esse lugar aqui não devia estar funcionando para isso não. Eu nem quis perguntar para isso o quê. Fui direto para o quarto, peguei minhas coisas e saí. Uma policial me acompanhou até o portão e, antes de me liberar, perguntou se eu tinha visto ou ouvido algo estranho nos dias em que morei ali. Eu fiquei sem forças para responder tudo o que poderia dizer. Só falei que havia muita movimentação de madrugada, que as pessoas não saíam dos quartos, que aconteciam coisas esquisitas,
Ela fez sim com a cabeça, como quem já sabia. Depois só pediu meu telefone e disse para eu ficar disponível caso precisassem de mim. Na semana seguinte, uma reportagem pequena saiu no jornal local, mas sem entrar em detalhes. Dizia que a Casa 14 havia sido utilizada como abrigo informal por alguns homens que tinham histórico de prisão e que estavam sendo investigados por atividades suspeitas na região. Não dizia exatamente o quê. Só falava que a polícia tinha recebido uma denúncia anônima e que a operação tinha evitado um possível incidente. Eu nunca entendi o que isso queria dizer. Nunca soube quem fez a denúncia. E nunca mais passei na Rua dos Coqueiros. Mesmo assim, às vezes acordo no meio da noite achando que ouvi alguém abrindo e fechando um cadeado dentro da minha casa. Depois fico no escuro tentando convencer meu corpo de que foi só impressão, mas a sensação retorna sempre. A de que meu nome, em algum lugar, ainda está escrito na última linha. E que alguém, ou mais de um alguém, ainda acredita que é a vez deles.